Então vamos lá, voltando então aqui. Então a gente já teve 3 semanas de estudo falando sobre as músicas, as origens, né. Então a gente vai dar continuidade agora, a gente vai mostrar algumas coisas a respeito das músicas no nosso tempo, né, alguns artistas, né, como no que eles se influenciaram para compor suas músicas. E aqui eu peguei uma parte até da apresentação do Ricardo aqui do livro, né, para a gente dar uma iniciada aqui, para a gente continuar. Começamos aqui, né, com Deus quer abrir os nossos olhos, Efésios 1, 16 a 18. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então a gente vê aqui que o Senhor ele dá para a gente conhecimento, né? A sabedoria e a revelação. E ele dá essa revelação e sabedoria não só para a palavra dele, mas para tudo que é ao nosso redor, né? Que não há nada oculto que não venha a ser revelado, né? Então que a gente tendo isso em mente, que Deus tem trazido essas revelações a nós, né? E aqui eu peguei uma parte até do livro do Ricardo da Evelyn, que diz assim: porque a música é poderosa. A música foi uma criação divina antes mesmo de existir a humanidade e tinha a finalidade de trazer alegria e júbilo entre os filhos de Deus. Ela era perfeita, sem nota alguma que ofuscasse a harmonia do reino de Deus. Então ela foi criada pelo próprio Deus para sua honra e para sua glória, né? Toda a criação na região celestial estava em perfeita consonância com o Criador, louvando e adorando com cânticos que incluíam vozes e instrumentos musicais, sob a regência de um querubim ungido. Então a gente vê aqui que tinha um querubim ungido que era quem era o regente do coro, né? Que ele que organizava tudo isso para adorar ao Senhor. Conforme está em Ezequiel 28, do 12 ao 15. Né? Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui em Ezequiel 28, do 12 ao 15. Então a gente vê aqui que aqui ele está se referindo ao próprio Satanás, antes dele se tornar Satanás, né? Que ele era um querubim ungido, né? Coberto de pedras preciosas, né? A gente vê aqui que ele tem 9 pedras, faltam 3 pedras, né? Para o sacerdote tem 12 pedras, e ele tinha 9 pedras, né? E ele era que comandava tudo isso, né? Mas ele deixou que a iniquidade entrasse nele, né? E isso fez com que ele achasse que ele poderia ser maior do que o Senhor, maior do que o Criador, né? Aqui a gente também vê Jó 38:7, que diz assim: Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Né? Então a gente vê aqui que os anjos, né, eles jubilavam, eles cantavam, eles louvavam o Senhor, né? Santo, 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 né? Continuando, portanto, podemos entender que os instrumentos musicais foram preparados por Deus, ainda nos lugares celestiais. E por se tratar de uma origem celestial, a música possui uma essência espiritual poderosa. Então, como ela foi criada nos céus para adoração, ela é algo espiritual. Então, da mesma maneira que ela é espiritual nos céus, para nós ela tem essa conotação também de maneira espiritual, essa essência espiritual, né? E é com isso que a gente deve tomar toda a atenção, né? Conforme lemos nas escrituras, esse querubim foi ungido para cobrir, com função de proteger um lugar especial, qual seja o Monte Santo de Deus. Desta feita, os profundos ornamentos e segredos da área musical passaram a ser utilizados para transmutar o ambiente de culto.
O seu coração foi tomado pelo orgulho, corrompendo a sua sabedoria. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura e corrompeste a tua sabedoria por conta de teu esplendor e da tua fama. Então, isso que aconteceu com o próprio Satanás, né? Por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos e da tua injustiça e desonestidade nos negócios e comércio, profanaste até os teus próprios locais sagrados de culto. Ezequiel 28, 18, né? Então, a gente vê que com todo esse conhecimento e sabedoria que ele tinha, ele se deixou corromper, né? Toda essa sabedoria. Só que o que nós vemos? Que toda essa sabedoria que ele tinha, ele ainda tem. Todo esse conhecimento que ele tinha lá nos céus, ele ainda tem, né? Então, ele vai usar de toda essa sabedoria para corromper a humanidade. Não é verdade? Acho que a Kátia conseguiu entrar. Acho que a Kátia entrou ali. Acho que deu certo. Né? E essa parte aí é a citação do O Poder da Música. O Inimigo Conhece e Você, que é do irmão Ricardo e da irmã Evelyn. Livro que essa parte eles citaram nos outros 3 estudos, né? Então a gente vai ver aqui as influências das músicas no nosso tempo hoje, né? Com base de tudo isso que a gente viu, né? Escrevi Mateus errado aqui, desculpa. Mateus 4, do 8 ao 9. É o que o próprio Satanás falou para Jesus, né? Quando ele estava lá nos 40 dias no deserto. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Ou seja, todo esse reino que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra pertence a alguém, né? Pertence ao próprio Satanás. Então, ele usa de todas as artimanhas para tentar nos enganar, assim como ele fez com Jesus. Sabendo que Jesus, quem era, ele tentou Jesus. Não é verdade? Agora, quem dirá nós? Da mesma forma, ele tenta, né? E ele usa, não precisa usar muitas coisas, ele pode usar sutilezas, coisas pequenas, né? Ele usa brechas. Através das brechas, nós acabamos dando autoridade para ele entrar na nossa vida, no nosso lar, né? E fazer o estrago, né? E nós vamos falar sobre... Alguém levantou a mão? Eliandro? Boa noite, irmãos. Rapaz, Boa noite, paz. é interessante essa passagem que o irmão citou aqui de que quando Jesus estava no deserto, né, sendo tentado, ele foi direto ao ponto, né? Ele foi para Jesus adorar ele, né? Aí ele teria todo o domínio da adoração sobre toda a terra, né? E Jesus não adorou, né? Negou tudo, mas por isso que ele usa dessa sutileza hoje com os homens, né? Porque a gente pode ver nessas músicas seculares, aonde eles prestam uma adoração aos demônios, né? Exatamente. A adoração é praticamente um culto, um ritual, né? Essas músicas mais macabras, mais pesadas, elas são uma forma de adoração, né? Às entidades, ao próprio Satanás, né? Então, Verdade. mas Jesus fez a parte dele, com certeza, e deixou isso de exemplo para nós, né? Aonde nós adoramos a Deus, louvamos ao Senhor. Então, há essa disputa, mas o diabo, ele foi na sutileza, ele foi a trabalhar através do homem daí, para receber essa adoração. É. E Jesus, ele combateu isso com a própria palavra, né? Uhum. Todas as respostas que ele deu para o diabo ali foi com base na palavra. Em nenhum momento ele xingou o diabo, né? Ele Verdade. foi na palavra, foi certeiro, Tramontina. Uhum. Foi certinho, falou exatamente como a palavra diz, né? É assim que a gente deve agir também, né? Mesmo porque se Jesus tivesse xingado, ele ia abrir uma brecha, né, pro inimigo. Isso. Né? E a gente vê muitas pessoas, muitas vezes, xingando, né? E a gente não deve fazer isso. Uma Evelyn? Eu vou até abrir aqui Judas, né, capítulo único, que fala sobre como nós devemos nos portar em relação a Satanás. Vou ler aqui para os irmãos, só um minuto. Só um instantinho. Aqui, ó. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Amém.
Só para Exatamente, ressaltar, isso é muito sábio essa isso. necessidade que nós temos, na verdade, nós não temos o direito, ainda que o inimigo ele seja tudo aquilo que ele é, nós não temos esse direito, porque o Senhor vai repreender. O Senhor, é o Senhor, é Jesus que esmagará ele. Nós temos o direito de dizer, o Senhor te repreenda, sai para trás de mim, Satanás. O Senhor te repreenda. E a gente tem que cuidar para a gente não cair na armadilha, né? Opa, aí a gente confessa coisas com nossos lábios e é engodado por isso também, é levado a falar maledicência, é levado a falar, às vezes, até palavras imorais contra o inimigo, porque todo palavrão tem raiz na imoralidade. Muito bem. Então nós vamos falar sobre um personagem que já dos nossos tempos, assim, por assim dizer, né? Que é um personagem que ele, como se diz, ele incentivou, não, ele todas as músicas praticamente do tempo dele para frente foram com a influência desse personagem, né? Que ele que trouxe esse lema: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Vocês já devem ter ouvido essa palavra em alguma vez, né? Essa frase: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Ou você pode fazer o que você quiser, nada vai te acontecer. Se te faz feliz, né? Se isso te faz feliz, você deve fazer. Que é o que mais nós ouvimos no nosso tempo hoje, né? O que você não precisa de Deus, que tudo que você quiser, você vai conseguir por meio de você mesmo, das suas próprias forças, né? E esse personagem chama-se Aleister Crowley, nascido com o nome de Edward Alexander Crowley, em 12 de outubro de 1875. Foi um membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, influente ocultista britânico responsável pela fundação de uma doutrina que batizou como telema. Então, esse tema, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, vem dessa doutrina chamada telema. Então, nós temos que ficar muito atento a isso. Ele foi cofundador da AA, Astrum Argentum, e mais tarde um líder da Otto, Ordem Templis Orientis. Atualmente é conhecido como autor de obras sobre magia e misticismo, dentre eles o Livro da Lei, que tornou-se a escritura sagrada principal dos telemistas. Então, assim como nós temos uma escritura inspirada por Deus, esse cidadão tem uma escritura inspirada pelo próprio Satanás. E ele usa essa escritura, até nos nossos dias está sendo usada essa mesma escritura, né? Principal dos telemistas e de outros tratados sobre diversos assuntos esotéricos, como a cabala e o tarô. A gente vendo essas coisas, a gente começa a perceber que a maioria das coisas, elas vêm dessa cabala, né? Que vem lá do tempo de Salomão ainda. Para ver quanto tempo que isso está vindo, né? Crowley também era poeta, mago, escritor, hedonista e crítico social. A gente vê que geralmente essas pessoas, elas têm muitos atributos, né? Escritor, poeta, artista, cantor, químico, esse tipo de coisa. Vocês vão ver na história que sempre essas pessoas têm várias funções, várias funções no meio da sociedade. Né? Isso. Em muitas de suas façanhas, buscava ir contra os valores morais e religiosos do seu tempo, defendendo a liberdade individual e espiritual, baseada no principal lema telêmico: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Por isso ganhou imensa notoriedade em vida. E foi taxado pela imprensa britânica como the wickedest man in the world. Algo como o homem mais ímpio do mundo. Para você ver o tipo de pessoa. Em 2001, uma enquete da BBC descrevia Crowley como sendo o 73º maior britânico de todos os tempos. Ele ainda ganhou uma medalha por tudo isso que ele fez. Por influenciar e ser referenciado por numerosos escritores, músicos e cineastas, incluindo Jimmy Page, que se não me engano era do Led Zeppelin, Alan Moore, Bruce Dickinson, que eu acho que era do Iron Maiden. Aqui no Brasil,
Raul Seixas, Mary Manson, John Lennon dos Beatles, Kenneth Younger, David Bowie, Fernando Pessoa, o escritor Fernando Pessoa, Lana Del Rey e Ozzy Osbourne. Ele também foi citado como influência principal de muitos grupos e indivíduos influentes do esoterismo ocidental da posteridade, incluindo vultos como Kenneth Grant e Gerard Gardner. Pablo Marçal da vida. Então, ele influenciou muitas pessoas. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Agora a gente vai descobrir de onde que ele tirou isso, como que ele conseguiu fazer essa escritura sagrada para eles. No ano de 1904, foi divisor de águas para Crowley, o ano em que o mistério que viria a persegui-lo por toda a vida estava por se revelar, como bênção e maldição. À época, Crowley já era magista, mago cerimonial. Ele já era metido com ocultismo no mais alto grau. Competente e um iniciado veterano na Aurora Dourada, uma das mais importantes ordens mágicas de todos os tempos. Naquele tempo, Crowley estava viajando o mundo. Em março de 1904, estava no Cairo, Egito, em lua... Em março e abril... Em março e abril de 1904, estava no Cairo, Egito, em lua de mel com a esposa, Rose Kelly. Mesmo entre as alegrias da viagem de núpcias, Crowley e Kelly não largavam os afazeres esotéricos. Durante um trabalho de invocação de elementos do ar para a esposa, ao invés dos sílfides, né? São seres mitológicos do ar na tradição germânica. O termo provém do Paracelso, que o descreve como elementos que reinam no ar. Paracelso está ligado com medicina. Kelly começa a canalizar e balbuciar que o deus egípcio Horus falava através dela. Então, eles estavam fazendo um ritual macabro dentro de uma das pirâmides, lá no Cairo. E durante isso, né, algo que era para acontecer de uma forma, aconteceu de outra forma. Então, um demônio ali começou a falar com ela, dizendo que era Horus. O deus descreve, então, uma série de detalhes para um ritual de invocação, e o resultado desse ritual se dá nos dias 8, 9 e 10 de abril, durante 3 dias, nos quais Crowley recebe o Liberal Vel Lelis, livro da lei, que é da onde ele tira todo esse conhecimento. Uma suposta escritura sagrada e grimório contendo a lei e as liturgias mágicas do Novo Eon, a Era de Aquário. Crowley ficou perplexo com o conteúdo, mas a força das revelações lá contidas, que segundo ele influenciaram eventos históricos de magnitude global, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, deixou para ele, fora de dúvida, a veracidade e beleza do poder do livro da lei. Uhum. É engraçado, ele está falando ali que esse ritual se dá nos dias 8, 9 e 10 de abril, né? Hoje não está acontecendo aquele negócio lá de ligar não sei o que no CERN, e também o eclipse, né? Eclipse solar, acho que aconteceu hoje. Então, essa data tem realmente muita influência, né? Deve ter. É bem observado isso daí, que eu não tinha lembrado. O livro foi ditado por uma entidade de nome Ayaz, que mais tarde Crowley reconheceu que era o seu eu superior ou santo anjo da guarda da magia cerimonial. Então, para ele ali, personalizou ali um ser, né? Apareceu um ser para ele e falou: escreva tudo que eu ditar para você. E ele fez isso, né? E daí ele criou esse livro chamado O Livro da Lei. A lei da nova era é sintetizada na frase: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. E tem como contraponto o complemento: amor é a lei, amor sobre vontade. Então, foi através disso que ele fez esse livro. E agora nós vamos ver, porque o que acontece? Durante isso daí, Crowley, ele perguntou para essa entidade, para esse demônio, se ele podia fazer um desenho dele, né? Já que estava aparecendo para ele, citando tudo que era para ele escrever. Daí o ser falou que sim, que ele podia fazer um retrato dele. E o retrato é esse daqui. Um ET. Né? Do ladinho tá o que chamam-se de ET hoje, né? Mas para a gente ver a similaridade entre o que essa entidade que apareceu para ele
com o que hoje é conhecido como ET. Então, tem uma similaridade. Né? Então, a gente começa a ver que tudo isso que acontece ao nosso redor hoje, de aparecer alienígenas, essas coisas que estão cada vez mais em evidência, quem realmente eles são, né? Eu sempre falo para o Alexandre que quem já viu, teve experiência com extraterrestre, a gente sabe que isso são demônios, né? Eu falo para o Alexandre que é engraçado que ele sempre aparece com um olho grande, né? Eu falo isso porque eles têm que ter olho grande para poder enxergar na escuridão, nas trevas, né? Quanto mais escuro é o lugar, maior tem que ser o olho, né? Para poder enxergar. Eu acho que isso não é à toa. Essa visão que as pessoas têm, né? Dos olhos grandes. Então, esse aí é o tal do Ayaz, né? Que foi visto por ele em 1904. Detalhes desses eventos são dados no capítulo 7 do Equinócio dos Deuses, que é um livro que ele escreveu. É impossível discutir sobre Ayaz sem se referir a esse livro, né? É certo? Alguém levantou a mão? Rízia, pode falar. Deixa eu tentar tirar aqui o... Conseguiu? Só que tá sem som. Você tá com o microfone... Não dá para ouvir. Não tá saindo som. Pede para ela tirar o fone e aí falar pelo celular mesmo. Não. Tem que desconectar o fone do celular. Ah, não dá para ouvir. Tirou do plug, né? Mas tava com problema, então, teu áudio. Ah, que pena. Não dá para ouvir. Digita, irmã. Digita o que você quer falar. Só saiu? Não, ela desligou a câmera. Não, é uma marca ali agora. Ah, é? Não, ela tá ali, ó, Rízia Cunha. Cadê? A gente não tô enxergando ela. Se ela não conseguir... Dá para digitar. Dá para digitar, né? Podemos continuar? Daí se ela conseguir. Tá bom. Então, pode falar. Eu só por curiosidade, irmãos, eu fui puxar aqui rapidamente a 1904, né? Foi mencionado aí. Isso. Então, 1904, você falou dia 8, 9 e 10, né? De abril. De abril. É 8, 9, 10 mesmo? 8, 9 e 10 de abril. 8, 9 e 10 de abril vai estar na janela das primeiras solenidades bíblicas, em 1904. 14 de Nissan acontece no dia 31 de março, e como tem as outras solenidades, asmos, primícias, e começando desde já a contagem para Pentecostes, 8, 9, 10 de abril de 1904 ainda vai estar na primeira janela ali das primeiras solenidades. Isso, começando primícias aí, e bem interessante, por quê? Porque quando tem solenidades bíblicas, no calendário bíblico, é uma janela espiritual, e muitas das vezes o inimigo sabe que tem umas situações de movimento no reino espiritual que influencia no reino natural, na dimensão humana. E por isso que hoje, por exemplo, houve muitos comentários do eclipse, comentários do CERN, se não me engano, tentando fazer experiências. Por quê, irmãos? Porque exatamente hoje, 8 de abril de 2024, está iniciando um novo ano bíblico. 1º de Nissan, 1º de Aviv, hoje. Então, na palavra, tem aquelas celebrações de festa de lua nova. Hoje é uma celebração, uma solenidade de lua nova, porque está iniciando um mês. E não só isso, está iniciando um ano. Então, é muito poderoso esse dia. E o inimigo sabe disso e tenta se aproveitar para se alimentar dessas questões. Então, isso que você mostrou, essa fonte histórica de Aleister Crowley, de 8, 9, 10, estando ali em consonância com as solenidades bíblicas de
de Abib, de Nissan, faz muito sentido. E faz muito sentido comparando com o que estamos tendo hoje. Hoje, inclusive, né? Hoje, inclusive, o eclipse, o teste da CERN acontecendo hoje. Vai ter a Páscoa Bíblica no dia 22 de abril, daqui a 14 dias. E também nós precisamos estar atentos porque podem ter algumas movimentações, alguns eventos naturais, né, entre aspas, naturais, né, alguns terremotos, qualquer coisa. A gente não pode aqui, vai ser isso, não. São várias coisas que a gente pode presumir. Eventos catastróficos podem acontecer nessa janela que está iniciando um novo ciclo aí anual, bíblico. Amém, muito bem lembrado. E eu não tinha percebido essa parte do dia 8, 9 e 10 de abril aqui. Foi a coincidência eu fazer isso tudo bem hoje. Um dia estocado que era o dia de hoje. Então, esse líder ali, né, liberal, foi escrito em um estilo completamente diferente do estilo de Crowley. Então, para perceber que realmente não, o que foi ditado ali para ele foi ditado mesmo, né? Porque não era o estilo de escrita dele. Um cuidado estudo desse trabalho revelou que ele está repleto de chaves cabalísticas e outros mistérios, muitos dos quais permanecem insolúveis até hoje. Esse Ayaz, ele declara ser ministro de Orparkrat, um deus dos antigos egípcios, conhecido como Harpócrates. Harpócrates é uma forma do deus Horus, representado como uma criança inocente. Sua mãe é Nut ou Nut no liberal. Essa atribuição enfatiza mais ainda a função de Ayaz na entrega da palavra da criança coroada e conquistadora. Aleister Crowley acreditava que Ayaz tinha sido um dos mestres secretos dessa organização, desse nome, né? Crowley eventualmente também considerou que ele era seu sagrado anjo guardião, né? E a gente vê ali essa conotação com Horus, certo? Continuando. Aqui a gente tem um outro personagem, só para um adendo, né? De uma pessoa que ela foi muito influenciada também por Aleister Crowley, que chama-se Jack Parsons, cientista e engenheiro de foguetes. Além disso, chamou a atenção por ser uma personalidade polêmica durante sua breve vida. Em 1939, ele conheceu uma igreja telema. Esse Aleister Crowley chegou a fazer uma igreja chamada Igreja Telema, um movimento religioso ocultista fundado pelo inglês Aleister Crowley no início de 1900. Em 41, ele e sua primeira esposa, Ellen Northrup, juntaram-se ao Agape Lodge, um ramo californiano da religião telemita. E a gente vê que é bem influente o satanismo e tudo isso, o ocultismo, nessa parte da Califórnia. No ano seguinte, por ordem do próprio Crowley, Pearson passou a administrá-lo. Sua reputação infame à frente do Lodge tornou alvo das investigações do FBI que levariam a ser expulso da NASA em 1944. Então, a NASA, durante esse período, devido aos rituais que ele fazia, tudo que ele fazia, ele foi expulso da NASA, mas depois ele volta. Em 45, ele se separa da primeira esposa, Ellen, não sem antes ter um caso com a irmã, com a nora, né? A cunhada. Neste mesmo ano, ele conheceu L. Ron Hubbard, fundador da Igreja da Cientologia, a mesma religião do Tom Cruise. Por quem Sarah eventualmente trocou Parsons. Mesmo assim, os dois seguiram no trabalho juntos, inclusive realizando uma série de rituais ocultos envolvendo sexo, que ficariam conhecidos como Babylon Working. Então, ele seguiu a mesma coisa que o outro Aleister Crowley fazia, né? E a gente vê que essa parte de sexualismo, da sexualidade, imoralidade sexual, era uma coisa bem evidente nesse meio, né? O objetivo era fazer com que o espírito da deusa Babylon encarnasse em Sarah. Mais tarde, Parsons se desligou da Otto após Sarah e Hubbard detonarem suas economias. Segundo George Plendo, autor da biografia de Parsons, Strange Angel fizeram um livro e fizeram um filme que foi feito Dr. World Life Rocket Scientist. Jack foi atraído pelo ocultismo, pois ele acreditava que a magia rompia os limites do mundo físico.
Isso daqui, eu trouxe esse adendo aqui mais para mostrar, para a gente ver. A gente viu a imagem ali do ser, né? E a gente vê aqui uma pessoa ligada com a NASA, ligada com foguetes, e isso nos dá a entender que tem algo misterioso envolvendo isso daí também, né? Muitos historiadores do esoterismo ocidental consideram Jack Pearson como uma das figuras mais proeminentes na propagação do telema na América do Norte. E mesmo que sua carreira científica não despertasse interesse acadêmico da época, com o tempo Pearson passou a ser reconhecido por sua importante contribuição para a exploração espacial que conhecemos hoje, tanto que ele tornou personagem de muitos livros e até produções audiovisuais, como a série Strange Angel, de 2018. Esse mesmo Jack Pearson também ele é uma tipologia do Homem de Ferro. Né? Uma pessoa rica, bem influente, muito inteligente, que fazia muitas descobertas, né? Eles fazem essa referência do Homem de Ferro com essa pessoa, né? E a gente, até o irmão Ricardo falou ali sobre o CERN, né? Então a gente vê como se diz, essa ideia que eles têm, o que será que eles querem tanto com o CERN, né? E o que eles querem tanto com essa exploração, entre aspas, espacial que eles estão fazendo. Esses são os desenhos desse Jack Pearson, né? Esse foguete ali com o olho de Horus em cima, né? Então, só pra gente... E aqui embaixo tem o desenho da Cabala, né? Então, continuando aqui. Parecem os desenhos do espiritismo, né? É. E aqui tem as influências do Aleister Crowley nas músicas, né? Nos artistas, né? A gente vê essa capa dos Beatles, uma capa, né? Se não me engano, deixa eu ver se está escrito aqui o nome da capa, eu esqueci. Esqueci de escrever aqui o nome da capa do disco dos Beatles. Ah, aqui, ó. Álbum Blizzard of Oz, né? De 1980. E a gente vê aqui quem está na capa. Eles colocam várias personalidades ali. Entre elas, o próprio Aleister Crowley está aqui. Como sendo uma influência. Como sendo uma influência no meio musical. Se você ver as roupas aqui dos Beatles, estão vendo a roupa aqui do de amarelo? Acho que é John Lennon que está aqui, né? Você vê o desenho aqui da Cabala na roupa dele. Dá pra aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se consegue aumentar. Aqui você vê o desenho da Cabala. E aqui na roupa do outro você vê o símbolo da religião Telema aqui, o desenho. Essa capa aqui, ela tá cheia de significados, Acho que né? umas crianças ali, né? Olha que coisa bizarra, cara. É até ruim de olhar, né, essas imagens aqui. Mas você vê criança, boneca aqui, ó. Tem vários significados, né? Sobre os Beatles, né? Especulações sobre o sucesso imortal dos Beatles relatam que, ainda no início da carreira, durante as inúmeras excursões da banda, eles se hospedaram em um antigo cinema em Hamburgo, na Alemanha, e foi ali que Lennon acabou conhecendo o ocultismo e as histórias de uma antiga seita secreta liderada por Crowley, a seita chamada Telema, né? Que, por sinal, está na capa do disco Sgt. Peppers. A capa é Sgt. Peppers, que foi feita em 1967. Depois dessa sutil aparição no disco e do interesse de Lennon, Crowley se tornou referência dentro do rock and roll. As mais famosas e explícitas citações do ocultista aparecem na música Mr. Crowley, de Ozzy Osbourne, notório fã dos Beatles. Então, a gente vê as influências ali, né? Seguindo. Ficou muito pequeno? Deixa eu aumentar aqui. E aqui a música do Ozzy Osbourne, né? Que ele fala, Sr. Crowley, você falava com os mortos. Você enganou todas as pessoas com magia, você esperou ao chamado de Satã. E a gente pode ter ouvido essa música sem saber o que significava, né? Então, para a gente ver que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que saber a origem das coisas. Porque talvez você esteja cantando exatamente isso, né? E aqui para o nosso Brasil, né? Alguém que foi totalmente influenciado por isso, Raul Seixas, né? Tinha um estilo musical que era chamado contestador e místico. Isso se deve às ideias que defendia como sociedade alternativa, uma das músicas dele.
apresentado no álbum Gitá, lançado em 74, influenciado por figuras como o cultista britânico Aleister Crowley. Cético, agnóstico, Raul se interessava por filosofia, principalmente metafísica e ontologia, psicologia, história, literatura e latim. Algumas ideias dessas correntes foram muito aproveitadas em sua obra, que possuía uma recepção boa ou de curiosidade por conta disso. Foi um dos artistas mais aplaudidos na década do seu surgimento, né? E aqui agora no próximo a gente vai ver quem que foi a pessoa, o mentor de Raul Seixas, né? Quem que colocou ele nesse caminho? Só lembrando aqui da música, né? Sociedade Alternativa. Né? Viva a Sociedade Alternativa, Toma Banho de Chapéu, Carlos Gardel, que era uma ação ocultista, Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso está na música dele. Né? E uma das estrofes ele fala o número, né, 666, e fala o nome do Aleister Crowley na música. E também Viva a Nova Eon, que é o que aparecia lá no Aleister Crowley falando, né? Que é a Era de Aquário. Que é isso que eles desejam, né? E tem a outra música, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, que você for prestar atenção do que ele está falando ali na música, você vai ver de quem que ele está se referindo. Ele fala, né, que nasceu 10 mil anos atrás, que ele viu Cristo sendo crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Então ele viu coisas que só um anjo caído podia ter visto. Porque, exatamente. Por causa do tempo, né? Continuando. E aqui quem foi o mentor, né? Quem foi a pessoa que colocou Raul Seixas nesse caminho? Paulo Coelho. Já ouviram falar? Então, Paulo Coelho, ele entra de cabeça nesse movimento hippie, nessa década ali de 1960, e ao mesmo tempo em que conhece o mundo das drogas e do ocultismo, incluindo o chamado Caminho da Mão Esquerda. O Caminho da Mão Esquerda é esse aqui que tem o Beelzebub aqui embaixo, o Bofamed. Né? Responsável por apresentar a lei Telema Raul Seixas, que fez surgir a partir dela a Sociedade Alternativa e a outra música Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Composição que foi pensada como uma canção hino para a mensagem que o cantor e seu parceiro, Paulo Coelho, queriam passar. Então, eles queriam passar uma mensagem através dessa música. Paulo Coelho compõe também para diversos intérpretes, tais como Elis Regina, Rita Lee, Fábio Júnior, entre outros. Se não me engano, Zé Ramalho também. Toda essa jovem guarda ali foi influenciada por isso. O termo caminho da mão esquerda, ao qual o Paulo Coelho seguia, né, e caminho da mão direita, são dicotomia entre duas filosofias opostas encontradas na tradição esotérica ocidental. Abrangem vários grupos envolvidos com ocultismo e magia cerimonial. Termos têm origem no trabalho de Helena Blavatsky. Se você pegar um nome, for no Wikipédia, colocar o nome, Paulo Coelho, você vai ver de onde originou, né? De onde veio as influências. Você vai ver Helena Blavatsky, você vai ver que é uma pessoa, uma bruxa russa, né, dos anos 1800 e alguma coisa, e daí você procura de onde vem a origem dessa influência dela. E você vai puxando o fio, você vai voltando e voltando e voltando, e vai vendo que muitas das pessoas, né, elas estão envolvidas com química, alquimia, com ciência, e elas forjaram o mundo que a gente vive hoje, influenciaram o mundo que nós vivemos hoje. A Armeliane falou ali, deixa eu ver. Consumiu muito conteúdo do Paulo Coelho na adolescência. É uma rede que é bem difícil de soltar, é verdade. Realmente, porque a fonte ali é uma fonte maligna, né? Ele fez bastante sucesso, né, o Paulo Coelho, uma época aqui, os livros dele muito sucesso, então vendeu muito aqui, né? Isso. Então, os termos têm origem do trabalho de Helena Blavatsky, com base na dicotomia hinduísta, entre os quais em sânscrito se define como Vamamarga e Daki, não sei o quê, respectivamente. Aqui. E a Aston Argentum, que é a mesma coisa que Aleister Crowley seguia, né? Também em 1907. por ele, né? Que ela é extremamente influenciada pelo misticismo cristão e judaico, sendo uma mescla de diversos elementos, inclusive orientais. Influências mais marcantes são Cabala, Yoga e magia cerimonial. A ordem tem o livro da lei como obra central. Então é isso daí que o Paulo Coelho segue,
E isso daí que ele passou para Raul Seixas e para todos os outros, porque ele compôs música para muitas pessoas, né? Seguindo aqui. Então, para a gente ver a origem terrível que é, né? É muito comum ler e ouvir grandes compositores eram inspirados pela ordem na hora de criar suas composições. E a gente vê aqui, ó, mais algumas pessoas que também tiveram influências, né? Já mais antigas, né? Liszt, Mozart, Schubert, Haydn, são exemplos de tais compositores. Outro nome de destaque dentre a música clássica, que também aparece vinculado à maçonaria, é Bach, né? Sebastian Bach. Ao analisarem a produção de Mozart ao longo de 1785, os mais importantes musicólogos selecionaram 24 obras com marcante influência dos ensinamentos maçônicos. Mas as ligações de Wallingford com a maçonaria começaram muito antes de sua iniciação. Acostumado desde criança ao estudo intensivo de literatura e de poesia, o jovem músico cantou-se com a coletânea de poemas maçônicos, publicados em Berlim um ano antes, extraindo dela texto com a amizade após sua iniciação. 12 anos depois, Mozart colocou na canção um subtítulo, Canto Solene para uma loja de São João. Então a gente vê que ele foi influenciado pela maçonaria e ele fazia músicas para a maçonaria. Mozart compôs várias obras para suas reuniões, entre as quais o Hino do Sol, 429, Metáfora da Luz e do Saber Humano, cantata de Em Mauro Freud, 471. Tem os nomes ali, né? Além de numerosas canções, hinos e peças ocasionais. O estilo maçônico não é exclusivo da música interpretada em reuniões iniciados, surgindo noutras obras de Mozart. Outro que foi influenciado foi Beethoven, né? Que ele era alguém que foi influenciado por Mozart. Então, o que acontece? Se ele é influenciado por Mozart, e Mozart foi influenciado pela maçonaria, pelo ocultismo, então ele aprendeu as mesmas coisas. Aprende a mesma coisa. Então, seguem a mesma coisa. Aqui embaixo tem esse site aqui, né? Que aparece o nome dos maçons ilustres, né? E daí ali tá Mozart, tá Beethoven, tá Sebastian Bach, entre outros. E aqui nós vemos o nosso dia, né? O desenho que a gente viu da Aleister Crowley, que está na nota de $1 também, que é essa representação do olho de Horus. Aqui está a Cabala Judaica, que eles seguem. Os livros, alguns dos livros de Aleister Crowley aqui, né? E o que os artistas, por que os artistas fazem esse sinal, né? Os músicos fazem esse sinal, por que eles fazem esse sinal? É coincidência que todo mundo faça esse sinal? Né? Para a gente ver que tudo está interligado. Todos são influenciados pelo mesmo ser, né? Eles conseguem ver ali? Conseguem ver? Vocês conseguem ver esse sinal que o Alexandre falou ali que o pessoal está fazendo? Na foto? De cobrir o olho? É o olho de Horus, né? Alguém tem alguma pergunta? Não? Podemos prosseguir? Uhum. Agora a gente vai entrar em outra área. Deixa eu ver se já passou aqui. Agora a gente já viu que a música, as influências da música, né? Agora nós vamos ver a origem da medicina alopática e homeopática. Então, como a gente levou esse assunto da música nos outros 3 estudos, surgiu esse tema durante os estudos, né? Porque a gente tem que estar atento a tudo que está ao nosso redor. Igual a irmã Marta falou aquele dia, parece que a gente tem que sair desse mundo para a gente sair de tudo o que está ao nosso redor. Porque a influência é grande, ela está em todos os lados, né? Ela está na tecnologia, ela está na medicina, ela está na música, ela está em tudo. Então, nós temos que tomar muita atenção, ter muita atenção com relação a tudo que está ao nosso redor. Então, vamos lá. Começamos aqui com o texto de 1 João 5, 19 e 21. E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu um entendimento, que podemos conhecer aquele que é verdadeiro.
E nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém. Então, aqui, quando fala ídolos, a gente está falando de todos os ídolos, em qualquer ocasião, né? Por exemplo, igual foi citado aqui dos cantores, que eu acho que o irmão Leandro falou. Aquilo ali, você ficar ali um mês, tem gente que ficava um mês numa fila, comprava o ingresso, ficava um mês esperando para assistir um show, né? Veja, quer mais idolatria do que isso, né? Então, ídolos aqui, ele abrange várias coisas, não é só uma imagem de por exemplo, de um católico, que tem uma imagem, um hinduísta, alguma coisa assim. Mas é em tudo na nossa vida. Tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida e tira Deus da equação, né? Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Né? Então a gente viu no primeiro texto que esse mundo jaz no maligno, e isso é verdade, né? Então nós temos que estar muito atento, porque esse mundo é um mundo caído que nós estamos vivendo, né? Que nós não fazemos, nós somos estrangeiros dentro do mundo que a gente está, porque a gente não faz parte desse mundo, né? E que as pessoas aqui, elas são destruídas por falta de conhecimento. E glória a Deus por a gente hoje poder estudar isso, por enquanto ainda poder estudar isso, e poder descobrir a origem das coisas, né? Para a gente poder se precaver a partir de agora com relação a tudo que nós ouvimos, né? Que nós assistimos, e com relação aos medicamentos, né? Nós vamos saber a origem da medicina, dos medicamentos, né? A pior coisa é quando você fala essas coisas para alguém e a pessoa fala assim, ai, nada a ver. Ai, aí você vê que a pessoa, ela aceita tudo, né? É verdade. Então, só voltando aqui, ó, veja essa imagem. Estão vendo essa imagem última desse livro aqui? A gente tem que aumentar para ele. Conseguem ver? Deixa eu ver se consigo aumentar. Eu ia falar dessa imagem aí, a hora que estava com ela, que ela parece uma trompa, né? Parece as trompas de uma mulher, assim, os ovários, as trompas. Parece. Parece demais. Uhum. Exatamente, eu não tinha percebido, mas é verdade. E outra coisa, vocês conseguem ver que tem duas serpentes e duas asas, né? Lado, né? Duas asas, a serpente. Isso. Não é à toa que isso aqui está aqui, né? Tudo tem um significado. Tudo né? tem um significado. O mundo do ocultismo, tudo tem significado, né? Porque as coisas, os sinais, os símbolos, eles têm poder de abrir portais espirituais, né? É isso que eles fazem. É uma forma que os demônios têm de entrar. Se não fosse assim, eles ensinaram isso, né? Isso, se isso não fosse verdade, por que eles usam símbolos? Né? Não tem motivo para usar símbolo, então. Se não tem algo ali que não faz sentido, né? Que nem eu penso que nem aqueles artistas ali todos cobrindo um olho, eles já estão na verdade se comunicando para falar para quem que eles servem, né? Eu acredito que é assim também, né? Uma forma deles se comunicarem para falar que lá faz parte da religião deles lá, né? Isso. Vamos seguindo. Então, eu peguei como base esse estudo aqui desse livro que eu aconselho os irmãos a adquirirem. Chama-se Pharmakeia, o Assassino da Saúde. Vocês já ouviram falar desse livro? É de uma irmã lá dos Estados Unidos. Ela escreveu vários livros, né? É a Ana Mendes Ferrell. Marta. Uhum. Começamos com o texto de Efésios 1, 16, 18, né? Novamente. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me, vós das minhas orações, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a herança da sua vocação, esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E também Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, para a gente ter como base esse texto de Isaías, que toda e qualquer enfermidade que nós tivermos, Jesus veio para tirar de nós. Não é?
Para a gente colocar nossa confiança na cura no próprio Jesus Cristo, né? Aqui, isso que a gente vai falar aqui não é para dizer para vocês que não tomem nenhum medicamento, mas é para vocês terem consciência da origem dos medicamentos, né? Esses dias, por exemplo, eu estava com uma dor de cabeça muito grande. Eu orei, a Nela orou por mim, e passou o dia inteiro, e eu não estava aguentando mais a dor de cabeça. Chegou um momento que eu falei, eu vou ter que tomar o tal do remédio, né? Mas eu tento evitar ao máximo tomar medicamento, né? Uma, por saber da origem, e outra, porque eu sei que se eu tomar um remédio, um paracetamol para dor de cabeça, ele vai atacar meu fígado. Vai adoecer outra coisa. Né? Entende? Todo medicamento que nós tomamos, eles servem como meio paliativo para alguma enfermidade que a gente está tendo, mas ele causa outra enfermidade no nosso corpo, né? Uma Cristina? Andréia? O paracetamol, ele foi provado por pesquisas que ele influencia no autismo. As mulheres grávidas, quando tomam o paracetamol, causa autismo nas crianças. Veja só. Eu tive uma palestra no meu trabalho, uma moça foi, ela é colega de uma amiga da minha filha, e ela trabalha numa universidade, e eles fizeram testes, estudos no paracetamol. Aí, quando ela contou essas coisas para mim, eu falei, vamos lá no meu trabalho, levar essa palestra para o pessoal, né? Ela falou horrores do paracetamol, horrores, que é o medicamento que mais é receitado para as gestantes, por causa que sentem muita dor, muito desconforto, só que ele influencia na criança no autismo e também na sexualidade, gente. E a criança, ela pode ter traços afeminados no menino, sabe? Então, é muita coisa que acontece. Tchau, irmã Rízia, a paz do Senhor. Paz. Irmã Evelyn? Então, um outro medicamento também, que é muito importante, né? Importante, entre aspas, aí, na formação do tubo neural do bebê, que toda mulher que vai engravidar, que busca, né, antes de engravidar, já se cuidar para tal, é o ácido fólico. E o ácido fólico também, de forma absurda, influenciando em casos de autismo. Porque o ideal não seria tomar ácido fólico, né? Sim, metilfolato. Mas o que nos receitam é ácido fólico, que tem que ser tomado 3 meses antes de engravidar e nos 3 primeiros meses da gestação. Isso. Tudo errado. Envenenando as futuras gerações, já no início, já, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Deus quer abrir nossos olhos, compreensão, para que possamos ver e entender o design impressionante que fomos criados e a herança que ele nos deu. Deus criou Adão em absoluta perfeição, em sua imagem e semelhança. O fez da terra, da matéria física, mas soprou nele seu espírito, para que ele fosse uma alma vivente. Quando Deus fez o primeiro homem, ele não o fez só de matéria, ele constituiu como um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Isso significa que o corpo não pode trabalhar isolado dos outros 2 componentes, no mundo invisível. As 3 partes do homem determinam seu estado de saúde. No princípio da criação, o espírito do homem estava unido a Deus. Sua alma estava em estado de inocência, sujeita à direção do espírito, e como consequência o corpo poderia viver eternamente. Ele estava alinhado, tudo alinhado com o Criador. Como podemos ver, existe uma ordem que teve como fruto um perfeito estado de saúde. Quando o homem entra em estado de pecado, essa ordem foi alterada. A alma tomou o senhorio. A mente foi coroada como soberana, sustentada pelo conhecimento humano, e pelo corpo sofreu consequência de uma paulatina deterioração que culminaria na morte. Então houve um desequilíbrio. Estava tudo equilibrado, tudo correto, né? E com o pecado tudo foi desfeito, foi desalinhado, né? E o que ocasiona a doença e a morte, né? Jesus Cristo disse em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os fará livres. Anteriormente a este versículo, nos falou da Escritura e de permanecer nela, versículo 31. No verso 32, nos leva à nossa verdade.
nossa condição à luz da palavra revelada, a que nos é revelada pela liberdade. A pergunta é, livres? Livres do quê? A resposta é, daquilo que aprisiona, que é invisível, que é inconsistente, na maioria dos casos. Aquilo que pranteia uma luta sem quartel. Aquilo que é a causa e não o efeito. A mesma ideia que nos dá o livro de Tiago, quando nos diz que recebamos a palavra implantada, a qual salvará, libertará, restaurará nossas almas. Deus disse ao homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa que isso ia fazer ele morrer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, porque no dia em que você comer dele, você certamente morrerá. Gênesis 2,17. Então a serpente disse à mulher, você não morrerá, mas Deus sabe que no dia em que dela comerdes, eles serão abertos seus olhos, e você será como Deus, sabendo o bem e do mal. Então, Deus diz para não fazer, mas Satanás usa da artimanha que ele sempre usou. Não, você pode comer. Se você comer, você vai ser como Deus. Vai abrir teu conhecimento. Você vai ver coisas que você não consegue ver hoje, né? Gênesis 3, 4 e 5. Literalmente, o que aconteceu é que o homem mudou o conhecimento. A comunhão e o poder da eternidade de Deus pelo conhecimento humano e natural, né? Então, Deus provia tudo e agora o homem acha que ele pode conseguir tudo, né? O homem aceitou a sugestão do diabo de tentar se tornar um Deus e fazê-lo, ele morreu espiritualmente. Seu espírito permaneceu adormecido e sem acesso ao Criador. A alma cheia desse conhecimento inferior lhe diria, a partir desse momento, o que é bom e o que não é, né? Exatamente isso que a gente vê nos nossos dias. Agora a gente vai ver aqui sobre a farmaqueia, né? Farmaqueia é um poder das trevas, é uma feitiçaria. É o nome de um poder das trevas enraizado entre os homens desde o Antigo Egito. É o espírito de bruxaria, feitiçaria e ocultismo que surgiu desse império. Não é à toa que aquele livro que a gente viu ali de capa vermelha tem o símbolo da farmaqueia. A palavra grega farmaqueia é traduzida como feitiçaria e magia em nossas Bíblias, de uma raiz fármaco, que significa veneno, drogas, medicamento. Provém das palavras farmácia, fármacos, droga, dependência de drogas, fármaco-dependência, enquanto a palavra fármacos se traduz como feiticeiro ou bruxa. Então, farmácia, farmaqueia, fármacos. Eles não falam fármacos hoje? Né? A origem é isso, feitiço ou bruxaria. Bem-aventurados todos que lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar a cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães e os bruxos e ocultistas. Aqui, quando fala bruxos e ocultistas, é fármacos ou farmaqueia. Né? A palavra que está lá. A palavra que está lá. Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam a prática é mentira. Então, nesse texto de Apocalipse, tem outros textos também no Velho Testamento, que quando fala de feitiços ou feitiçarias, você clica ali no Strong e você vai ver que a palavra é farmaqueia. Tá? Como feitiço ou poção mágica, o espírito da farmaqueia procura atar o homem e torná-lo viciado no sistema que o escravize por toda a vida. Vocês devem conhecer muitas pessoas que são viciadas em remédios. Qualquer dorzinha, qualquer incômodo, toma um remédio. Ou então você vai num médico, né? Aí o médico examina e tal, daí você sai de lá sem receita. A pessoa fala, esse médico não é bom. Ele não me deu nem um remédio. E muitos médicos hoje que vocês vão, eles só sabem receitar medicamento, só remédio. Eles estudam para receitar remédio. Né? Eles não vão na origem da doença para descobrir o que está causando, né? Mas eles vão te dar um remédio, né? Isso daí já envolve muitas outras coisas, né? Como acabamos de ler nessa passagem, aqueles que estão presos nesse sistema e não podem entrar na dimensão poderosa do reino de Deus na Terra, né? A farmaqueia é uma arma de destruição, uma bomba relógio que mais cedo ou mais tarde fará a sua destruição. Então você começa a tomar um remédio para dor de cabeça, te ataca o fígado. Daí você vai no médico, o médico diz, você vai ter que tomar esse remédio para o fígado. Daí você toma um remédio para o fígado. Daí passa um tempinho e começa a te dar um problema de pressão.
Daí você vai, toma um remédio para pressão, daí te dá um problema no coração. E assim por diante, é uma bomba relógio, né? Embora a medicina lhe deu a ilusão de uma cura temporária, o preço está enraizado em suas próprias células. Um dia ela sairá e aparecerá e você terá que pagar por isso. A solução onde está? No conhecimento de Deus através de seu Filho Jesus Cristo, que conhece verdadeiramente os planos do nosso organismo. É importante conhecer a origem da medicina, compreender o contexto espiritual que o rodeia. Está na origem de tudo o que tem feito o homem, onde se arraigam os poderes das trevas para influenciar uma sociedade. Se a origem não for alterada, não importa quantas transformações, uma prática, uma ciência, seu aspecto espiritual permanecerá sendo o mesmo. O que quer dizer isso? Que se você não vê aonde que está a origem desse conhecimento, por mais que esse conhecimento ele comece a se transformar no futuro, a origem dele continua a mesma. A gente não viu o estudo da música? A origem das músicas? É a mesma coisa, né? Então, a mesma coisa que aconteceu lá com a música, a gente vê que acontece com a medicina e assim com outras coisas, né? Irmã Evelyn? Eu quero colocar algo aqui para certificar que realmente é todo um sistema que usa diversas plataformas para manipular, para influenciar, seja na área da arte, da música, do teatro, a farmaqueia, qualquer área. O sistema está aí para manipular pessoas. Eu quero compartilhar com vocês aqui Apocalipse 18, que é uma sentença do Senhor contra a grande Babilônia, que está aqui no verso 23. Ó. Jamais em ti brilhará luz de candeia, nem a voz de noivo, de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores, os mercadores deste mundo, foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Feitiçaria, a palavrinha aqui, farmaqueia. E fala de músicas. Não se ouvirá mais voz de arpistas, de músicos, tocadores de flautas, clarins. Jamais em ti se ouvirá. Então, existe algo muito ligado com a música, com a feitiçaria, porque é um entorpecimento que o sistema ela realiza nas nações, influenciando, manipulando, conduzindo a muitos de uma forma muito sutil. Por isso que é um entorpecimento. Esta sonolência, por exemplo, que ocorre nas 10 virgens, envolve todo esta influência do sistema babilônico, da grande prostituta, que está com as rédeas sobre o mundo, em todas as áreas, em todos os lugares, para influenciar pessoas. Por isso a necessidade, como filhos de Deus, estarmos atentos à voz de Deus, atentos daquilo que o Senhor quer nos mostrar, para não somente nos libertar, mas para que possamos ser usados por Deus para alcançar a muitos. Muito bem. A irmã Cristina queria falar? Acho que não. Com a mão levantada. Irmã Marta, queria falar alguma coisa? Não, só falei amém. Então tá. Amém. Então vamos continuar. Aqui a medicina alopática é a medicina que nós conhecemos hoje, né? Moderna. Tem sua origem na antiga alquimia, do árabe alquimia. Esta é uma antiga prática e disciplina protocientífica filosófica, que combina elementos da química, metalúrgica, física, medicina, astrologia, semiótica, misticismo, espiritismo e arte. A alquimia ocidental sempre foi relacionada ao hermetismo, um sistema filosófico e espiritual que tem suas raízes em Hermes Trismegisto, uma divindade sincrética greco-egípcia e uma das mais grandes ocultistas. Nos tempos modernos, a alquimia evoluiu para a química de hoje. Mas os espíritos que eles deram origem a isso continuam a controlá-lo. Então aqui a gente vê onde? Que vem da alquimia,
quem que é o que tem um deus da alquimia, né? Então a gente vê que tudo vem disso daí. A alquimia foi uma das principais precursoras das ciências modernas e muitas das substâncias, ferramentas e processos da antiga alquimia serviram como pilares fundamentais das modernas indústrias química e metalúrgica. Se você for estudar sobre os químicos antigos, vocês vão ver que 99% deles eram metidos com ocultismo, com maçonaria e entre outras coisas. Embora a alquimia assuma muitas formas, na cultura popular é citado com a maior frequência em histórias, filmes, espetáculos, jogos como processo usado para transformar o chumbo ou outros elementos em ouro. Outra forma que adota a alquimia é a busca da pedra filosofal, com a qual pretendiam conseguir transmutar o ouro ou obter a vida eterna. Vocês já ouviram, né, falar essa palavra? Pedra filosofal, Harry Potter, alguma coisa assim, né? No plano espiritual da alquimia, os alquimistas tiveram que transmutar sua própria alma antes de transmutar o metal. Então, o que acontecia? Eles tinham que fazer um ritual, né? Isso significa que eles deveriam purificar-se, preparar-se através da meditação e rituais específicos para obter o poder de transmutar a matéria. Os alquimistas sustentavam que a pedra filosofal amplificava misticamente o conhecimento daqueles que a usava tanto quanto possível. Estava contido nele a sabedoria para produzir a panaceia universal, ou o medicamento, e para produzir ouro. Mas, que pedra era essa? A sua forma espiritual foi a manifestação do basilisco, um dragão alado com cabeça e patas de galo, que é esse ser que está aparecendo aí na imagem, conseguem ver? Tipo Um galo. um galo e um dragão. Um dragão alado e um galo. A partir da Idade Média, alguns alquimistas começaram cada vez mais a ver a metafísica como o autêntico alicerce da alquimia. Eles consideraram as substâncias químicas, estados físicos, processos de materiais como meras metáforas de entidades, estados e transformações espirituais. Dessa forma, tanto a transmutação de metais comuns em ouro como a panaceia universal simbolizava a evolução do estado imperfeito, doente e corruptível em direção ao estado perfeito, saudável, incorruptível e eterno. A pedra filosofal, o basilisco, representava a chave mística que tornaria essa evolução possível. Até aí tudo bem? O símbolo da medicina é representado por... irmão Ricardo? Eu tenho aqui a palavrinha basilisco na Bíblia. Tem aqui, por exemplo, Provérbios 23. Vou ler a partir do verso 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Basilisco aqui no hebraico é tsepá, que significa serpente venenosa, uma cobra ou víbora. Tudo bem. Vai falar Isaías também? Isaías? Não. Então tem tudo a ver com esse estudo aí de vocês, né? Basilisco, as culturas, eles vão mudando um pouco a forma. Muda o nome. Muda o nome, muda um pouco a forma, dá uma florada, mas tudo é demônio, tudo é capeta. Exatamente. O símbolo da medicina é representado por um bastão envolvido por uma serpente. O bastão Asclépio. Asclépio foi um semideus, filho de Apolo, criado pelo centauro Quiron, o qual ensinou sobre a utilidade das plantas medicinais. Por ter se tornado médico, curado diversas pessoas e ressuscitado um doente nomeado Hipólito, foi considerado pela civilização grega o deus da medicina. Cada componente do bastão pode ser interpretado da seguinte forma. A serpente, por se tratar do símbolo do bem e o mal, representa a saúde e a doença. O bastão representa a árvore da vida e retrata o ciclo de morte e renascimento.
A cidade grega de Alexandria, no Egito, foi o centro de conhecimento alquímico que manteve sua proeminência durante a maior parte das eras gregas e romana. Os gregos se apropriaram das crenças hermético-egípcio e os uniu em suas filosofias. Hermes converteu-se como no deus da ciência, comunicação, alquimia e química. Hermes é encarregado dos deuses de carregar as almas dos mortos para o Hades. Leva em sua mão a varinha mágica com 2 serpentes enroladas nela. Como esta vara, ele faz as pessoas dormirem e lhes traz sonhos. Então, um entorpecimento mesmo, né? Então, a gente vê que ele vai mudando de nome, mas a origem continua sendo a mesma. Hipócrates. Hipócrates foi um médico grego considerado o pai da medicina. Agora ele já muda de nome, olha. Hermes, agora já é Hipócrates. Pai da medicina. Hipócrates provinha da linha generacional de Asclepíades, um dos seguidores do deus da saúde Asclépio, ou Esculápio. Foi o mais célebre médico da antiguidade, iniciador da observação clínica. O juramento de Hipócrates, que resume sua ética, é ainda citado nas colações de grau de estudantes de medicina. O juramento de Hipócrates, que resume sua ética, é ainda citado nas colações... já repetiu ali, desculpa. Tudo isso que eu estou falando está no livro Farmaqueia, tá? E aqui tem o juramento de Hipócrates, que é citado até hoje. Que ele fala que ele jura por Apolo. Eles fazem juramento por um deus grego. Médico, por Esculápio, por Higeia, Panaceia, por todos os deuses e deusas, tomando como testemunhos que cumprirei, no limite das minhas forças, a capacidade, o seguinte juramento e compromisso. Então, eles fazem um juramento quando eles se tornam médicos na colação de grau. Fazem um juramento para um deus grego. Fazem um juramento para o próprio Satanás. Para os demônios, né? E quando algum médico, eles têm esse conhecimento, que acreditam nisso, eles quebram esse juramento daí, sabe? Porque eles entendem, né? Tem muitos médicos cristãos hoje, né? Que eles têm acesso a essa informação e veem que existe realmente eles entendem que isso tem sentido e eles acabam fazendo a quebra desse juramento que eles fazem no dia da colação, sabe? Nesse juramento, o recém-graduado em medicina tem que entregar a sua carreira jurando pelo próprio Satanás, porque é isso que acontece. Sem ele saber, né? E se ele quebrar o pacto, porque viu a verdade da medicina e foi convertido para Deus, imediatamente fica sujeito à maldição, que é o que está escrito aqui embaixo, ó. Se violar ou perjurar, que tenha sorte adversa, ou seja, maldito, né? Jura não dar a ninguém uma droga mortal, quando os medicamentos em si são veneno. A mesma origem da palavra fármacos, quer dizer veneno, feitiço ou bruxaria. A alquimia antiga deixou bem suas sementes plantado no mundo espiritual. Hoje, embora tenha sido transformado seu aspecto externo com a ciência e o materialismo, no interno, em suas raízes, continua tendo os mesmos métodos e os mesmos governadores. A farmacêutica de hoje continua a ser governada pelo espírito de Farmaqueia, isto é, pelos deuses gregos, que são demônios pagãos, e pelas metas da alquimia. Acho que dá para a gente continuar sobre homeopatia na semana que vem, porque já são 9h20. Já tem mais 10 ainda. Tem mais 10 slides ainda. Podemos fazer assim? Até aqui todo mundo compreendeu? Ficou com alguma dúvida? Só estou espantado aqui, irmão. É, né? Quando eu li esse livro, Farmaqueia, fiquei espantado também. Inclusive, nesse livro, a autora ela ensina a gente quando for fazer a ceia, a gente lembrar que a gente pode ser curado nesse momento de alguma enfermidade, sabe? Por causa do sangue de Jesus, né? Ela ministra isso dali no livro, sabe? Então, que a gente, quando for fazer a ceia, a gente também lembre que Jesus levou nossas enfermidades, né? Então, que a gente pode ser curado nesse momento. É igual eu falei, né? A gente não deve, aqui não vem com a intenção, tipo, de falar, não tome o medicamento, né?
Coitado dos meus filhos, meus rins, hein? É, Remediado, que toma meio tudo forte, né? Padrão uhum, de 2 por dia, é. xarel. Mas pra gente, na verdade, o que que é isso, esse estudo? É pra gente ter, primeiro, conhecimento da origem dos medicamentos, né? Verdade, eu fiquei Segundo, espantado. Não, oi? eu fiquei espantado em saber os resultados. É, Meu Deus. mas é que o que que acontece? Se toda hora que a gente tiver uma dor, a gente for primeiro tomar o medicamento, a gente tem que tirar isso da nossa mente, né? É verdade, irmão. A gente tem que primeiro orar ao Senhor e pedir para Ele tirar a dor que a gente está sentindo. Colocar Ele em primeiro lugar. Depois, numa eventualidade que você vê que não está passando, não tem jeito, você vai e toma o teu medicamento, mas tenha como princípio fazer isso. Pedir para Deus tirar a dor, tirar a enfermidade, né? Pois Ele veio para tirar nossas enfermidades. E diminuindo a frequência, né? E diminuir a frequência, porque de uma forma ou de outra também ele causa problemas para nossa saúde. É a irmã Marta, Depois o irmão David. depois o irmão David. É que eu ia até comentar aí, falar com os irmãos. No caso, tem vez, né? Tem hora que não tem como a gente não tomar uma medicação. E às vezes, igual o irmão tá falando aí, a gente tem que evitar o máximo, porque eu sou testemunha viva de ser. Porque passei esse ano de 2023 com bastante, assim, enfermidade. Assim, não bastante, mas umas enfermidades que foram surgindo e médico, remédio, e por aí foi só surgindo mais problema. E, por último, foi até em dezembro. Até quando os irmãos vieram aqui, eu fui no médico, ele falou para mim assim, antes deles virem, né? Eu vou te passar um remédio aqui que você vai ficar bem. Me passou um remédio de miligrama, tomar 3 por dia. Aí, o primeiro dia eu tomei 3. Aí eu fui fazer a conta, eu falei, meu Deus, eu vou tomar 2.400 miligramas de um remédio? Eu vou, não. Aí tomei 2. Aí, mesmo assim, eu falei, esse trem também é meio complicado. Passei a tomar 1. Aí eu fiquei bem, né? Ele falou para me tomar 3 meses, eu tomei 2 meses e meio. Eu vou tomar esse trem mais, né? Esse trem não tá bom pra mim, não. Tá me causando muita coisa. E fora isso, aí eu fui na médica e eu tava, assim, com diabetes, ela já me passou grifagem para tomar 2 por dia, e já foi passando um monte de remédio. Comprei e tomei. Isso foi no início do ano passado. Mas agora, graças a Deus, vou fazer 2 meses que eu não tomo, eu não vou tomar. Tomo o remédio, faço chá, muitos remédios aqui caseiro, muitas coisas que eu tenho. Vou tomando, graças a Deus, está controlada. Não estou tomando remédio mais. Estou suportando as dores que eu estou sentindo, mas agora eu fiz um outro exame. Aquele dia que vocês comentaram sobre as farmácias homeopáticas, e eu tinha optado mais por farmácia homeopática, por fugir desses remédios de farmácia, né, drogada. E aí o médico tinha me pedido uma colonoscopia, uma endoscopia, e só vende o preparo homeopático. Aquele dia que vocês falaram, eu já tinha comprado o preparo. E eu falei, gente... Acho que tem que fechar o nosso. Tava falhando o som. Aí eu falei, meu Deus... Deu para ouvir até quando falou que o médico da homeopatia, lá, alguma coisa. E eu tinha optado por tomar remédios homeopáticos para fugir de drogarias, né? Porque esses remédios de drogaria é desse jeito. Consertam uma enfermidade e causa 2 ou 3. E aquele dia que vocês comentaram, que a gente estava comentando, falando sobre, que eu tinha assistido, como eu não participei da reunião, que ainda foi no último domingo atrasado, aí eu fui assistir depois, que foi na segunda. Aí eu assisti antes da reunião à noite. E eu falei, meu Deus, e o médico tinha me pedido uma endoscopia e uma colonoscopia. E aqui só vende o preparo para fazer esses exames na farmácia homeopática. E eu até já tinha comprado na quarta-feira da semana anterior esse preparo. Eu falei, meu Deus, o jeito é orar e pedir a Deus, porque eu preciso fazer o exame e os remédios só vendem lá. Gente, se eu falar para vocês que quando eu cheguei lá na quinta-feira para fazer esses exames, eu olhava no rosto das pessoas, todo mundo assim, numa fraqueza imensa, passando mal mesmo, e aquela, sabe? Nossa, eu fiquei assim.
E eu orei tanto antes de tomar esse preparo, que você tem que ficar quase que sem comer um dia anterior, né? Que isso foi na quarta, e começar a tomar a medicação à tarde. Eu orei tanto, clamei tanto a Deus, que eu senti mais falta de não comer, porque aí a glicose baixa, aí dá fraqueza, tremedeira. Mas da medicação, de tanta dor de barriga, lá com o comentário, eu não senti nada. Cheguei lá tranquila na quinta-feira, fiz o exame tranquilo. Aí você vai fazer o exame e eu já te dopa. É. É difícil demais. É. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Agora eu vou fazer a cirurgia. Aí já é muito mais medicação, que é droga para dopar, né? Para a gente dormir para fazer, anestesiar, é medicação pós-cirúrgica. Então, assim, em último caso, e a gente orar também a Deus e consagrar a dedicação que a gente vai tomar a Deus. Porque Isso. é igual quando a gente compra uma roupa, a gente não não sabe a origem dessa roupa. Ore e pede a Deus para consagrar aquela roupa. Da mesma forma, você faz uma compra no supermercado. Ora, consagra a Deus para ele consagrar aquele alimento que vai entrar dentro da casa da gente. Um sapato também. É tanta coisa que a gente tem que, igual você está falando, em primeiro lugar, orar e clamar ao Senhor, porque é só Ele para ter misericórdia de nós, porque enquanto a gente estiver nesse mundo, é muito difícil, porque a gente pode fazer o máximo, mas tem hora que não tem como. Uhum. É isso mesmo. Isso mesmo. Uhum. Certinho, tem que consagrar tudo mesmo. Irmão David? Oi, irmãos. Não, era mais ou menos isso daí mesmo que a irmã Marta falou, a respeito de estar orando, né? E se consagrar. Porque, assim, eu estava comentando com a minha esposa aqui, a origem de todo espinho, né? Doenças, esse tipo de coisa, é o pecado, né? E quem tem essa função, né, de diminuir o pecado é o próprio Satanás, né? Então tem tudo a ver com o estudo aí que o irmão veio trazer, porque hoje em dia a gente sente uma dor ou sente qualquer coisa, em vez de estar orando, igual o irmão falou aí, em vez de estar orando ou se arrepender de algum, porque às vezes, muitas das vezes a gente está sentindo alguma coisa e a gente sabe que a gente fez alguma coisa errada, não se arrepende, não se humilha para Deus e vai lá e toma um remédio, né? Vai lá na farmácia, busca um remédio lá, em vez de estar orando, pedir perdão para Deus e se arrepender, né? E a gente vai no remédio que Satanás propõe para a gente, que é diminuir o nosso pecado, né? Eu não estou falando que, logicamente, que muitos dos problemas que às vezes acarreta na nossa vida é uma vida de erros que a gente tem, né? De comer errado, tomar essas porcarias de fast food, essas coisas, né? Então, isso também, fora a parte de genética também, né? Que vem de pai, vem de mãe, doenças já que vem de familiares. Mas eu acho que tem tudo a ver aí com o estudo que o irmão trouxe. Só isso aí mesmo. Também. A alimentação também está tudo contaminada também. Só a misericórdia do Senhor, né? Mas a gente já conhecendo essas coisas, a gente já parece que a gente anda com mais cuidado daí, né? A gente consagra as coisas, ora, tudo que é de mercado que chega aqui dentro de casa, a gente já consagra assim, ao Senhor, né? Alguma coisa que chega do correio, que a gente comprou, tudo porque a gente não sabe quem que manipulou, que se fizeram alguma coisa, né? Então... A gente até, uma vez, a gente leu um livro, né, do Filho do Fogo, Daniel Mastral, isso? Porque ele fala que o tempo que quando ele era satanista, eles iam nos mercados e punham a mão nos alimentos e amaldiçoavam aquele alimento para fazer mal para as pessoas, né? Então a gente tem que consagrar tudo mesmo, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Até chegar na nossa mesa ali, a gente não sabe o que aconteceu, né? Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Amém. Então, amém. Vamos orar, então?
Finalizar, né? Para Irmão, finalizar. só uma perguntinha aqui rapidinho. No caso aí então, no caso da irmã Marta, a minha esposa também, ela toma remédio por causa da tireoide. O que dá para a gente fazer, então? O que fica assim, de aconselhamento da parte dos irmãos, né, da parte de Deus, o que a gente pode estar fazendo para a respeito desses medicamentos que basicamente obrigado, né, praticamente obrigado a tomar? Eu acredito que a gente tem que consagrar o alimento, o medicamento. Né? Consagrar, pedir para Deus para tirar toda essa raiz espiritual que está vindo junto. E orar Né? pela cura também. E orar pela cura, né? Para que Deus cure, para que você não precise mais tomar. Né? A gente tem visto muitos milagres acontecendo por aí, né? Então a gente colocar primeiro isso, né? Eu também tomo remédio contínuo, eu tomo remédio para colesterol, eu tentei ficar sem, eu fazer exercício, alimentação e não abaixa por causa da parte genética. Né? E só abaixou mesmo com o remédio para colesterol, não tem jeito. Mas a gente consagra, a gente pede cura, né? E assim a gente vai vivendo pela fé. Porque Deus pode purificar, né? Ele fala na palavra, né? Que ele pode, qualquer veneno mortal, ele pode purificar. Porque aí já não está fora do nosso controle já. A gente também não tem culpa, né? Porque a gente está nesse sistema e daí é uma coisa que a gente não tem mais o que fazer. É só pela vontade de Deus agora, né? Para nos curar ou para nos purificar. Mas, Ricardo? Um aconselhamento aqui para todos, né? Sempre quando tiver oportunidade, fica também, irmão David, os sacerdotes aí, de realizar a ceia em família. Consagra os medicamentos que são de contínuos, né? Por exemplo, o irmão David citou aí o levotiroxina, se não me engano, né? Por Ante4, eu acho. E outros medicamentos de uso contínuo, que são, né, necessários aí, realmente consagra ao Senhor, né, para que nenhuma influência espiritual ali esteja junto. E no momento de vocês estiverem, quando tiver a oportunidade de ceiar, realizem a ceia em família, em casa. Clama pelo sangue do Senhor, que Ele é a cura. Né? Nós preparamos aqui os cânticos de hoje sem saber o teor, o assunto. Né? O irmão Alexandre até comentou no WhatsApp para mim acerca, eu falei, acho que é do Krav Maga, né? Acho que é do Krav Maga, alguma coisa assim, mas o Senhor já está deixando para nós aqui que Ele é a cura, e nós louvamos ao Senhor que Ele é a cura. E nos dois cânticos tem lá, Jeová, Rafá, no primeiro cântico, Deus de cura. Então, o Senhor está preparou a reunião de hoje para falar para cada um de nós, Ele é a cura. E a cura vem também no momento em que nós clamamos pela presença dele no lar, quando nós renovamos a nossa aliança com a ceia, em família, de realmente na mesa, uma mesa preparada, com o pão, com o suco de uva, o vinho, com todos os elementos, com cânticos espirituais, com louvor, com salmos, com a palavra de Deus, chama a presença do Senhor. E no momento de ceiar, clama pela cura. Eu creio, né, que o Senhor é capaz de curar qualquer pessoa, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, para o cumprimento de um propósito. Amém, irmão.